Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor, e no programa de hoje você conhecerá um pouco mais o trabalho Desinformação, Impactos das Fake News na Democracia Brasileira. Conosco está sua autora, a mestre em Inovação na Comunicação de Interesse Público pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Renata Habib Ferrarese. A sua orientadora nessa pesquisa foi a professora doutora Regina Rossetti, com coorientação da professora doutora Daniela Bucci. Renata, além de mestre de Inovação na Comunicação de Interesse Público, tem formação em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, é graduada em Comunicação Social pela Universidade Católica de Santos e desde 2019 presta assessoria de imprensa e parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP. Então, Renata, obrigado pelo seu tempo e parabéns pelo teu trabalho, viu? Eu que agradeço, professor, a oportunidade de estar com vocês aqui da USCS. Antes da gente chegar no teu trabalho, aí você vai dizer por que você optou aí por um mestrado, eu queria saber um pouco dessa sua trajetória no mundo político, né? Porque é uma área que tem a ver com o tema do seu trabalho. Como é que você chegou nisso? Eu saí, na verdade, da faculdade de jornalismo em 2001 e imediatamente eu já entrei nesse campo mesmo da política, né? Trabalhando a princípio como assessora de imprensa das diretorias regionais de ensino de Santos e São Vicente, né? Porque eu sou da Baixada Santista, que eram as antigas delegacias de ensino, né? Que depois viraram diretorias, ligadas à Secretaria Estadual de Educação. Então, foram, assim, longos 4 anos aí de recém-formada. Foi uma escola, assim, grandiosa para mim, trabalhar com educação. Aprendi muito, é uma área deliciosa. A gente aprende a todo momento. Dali, eu acabei fazendo algumas campanhas para alguns políticos locais, né? Se lançaram candidatos, todas, graças a Deus, campanhas vitoriosas, né? Em seguida também tive uma prática ligada à televisão, quando eu fui produtora, roteirista, diretora do programa Lição de Vida, que era um programa voltado para o terceiro setor, transmitido pela TV Canção Nova, né? Que é uma TV católica ligada ao movimento de renovação carismática da igreja, que também permaneceu no ar por longos 4 anos. Então a gente teve a oportunidade de visitar 150 entidades assistenciais no estado inteiro e mostrar, né, o trabalho que é feito dentro dessas entidades, né, conversando, colhendo depoimento, né, com todos os participantes ali, né, desde os fundadores até as pessoas beneficiadas. Então era um trabalho assim muito bonito. Na sequência, eu atuei como diretora técnica e diretora administrativa numa autarquia estadual aqui em Santos, chamada Agência Metropolitana da Baixada Santista, que desenvolvia planejamento metropolitano, né, dos 9 municípios que compõem a região. Então, por lá também eu acabei passando por diversos departamentos, né, de relações institucionais, até oportunidade de assumir a diretoria técnica por um tempo, e por último eu terminei como diretora administrativa. Então eu digo que eu tive assim todo o contexto ali do trabalho, né, do organograma. Também foi uma experiência incrível, muitos desafios, né, porque uma jornalista de repente assumir uma diretoria administrativa, tem que trabalhar com licitação, com edital, memorial descritivo, mas eu acho que tudo que a gente se propõe, né, a aprender e se desafiar, assim, é o que eu digo, foi uma experiência muito bacana. E em seguida eu já entrei para a LESP, né, para a assessoria do gabinete do deputado estadual Caio França, que é um deputado aqui da região também, né, da Baixada Santista, e lá eu estou já há mais de 5 anos, né? E aí foi assim que tudo começou, na verdade, né? Acho que a minha atividade profissional acabou abrindo essa possibilidade de desenvolver o meu projeto de pesquisa também. Então, aí chegamos aí. Aí você, enquanto assessora parlamentar, né, e ligada ao deputado, você viveu aquela ocasião da fake news, tal, na pandemia, que foi o divisor de águas. Foi ali que te deu um start para pensar em um mestrado? Porque você fez um mestrado para, né? Sim, em junho de 2020, a Assembleia, os deputados se reuniram e decidiram abrir uma comissão parlamentar de inquérito, né, que investigaria possíveis fake news nas eleições de 2018. E, na ocasião, Caio foi eleito presidente dessa CPI. E eu, como assessora de imprensa parlamentar, acabei acompanhando
acompanhando, né, tudo isso, só que a gente já estava em pandemia. E aí essas reuniões aconteciam de forma remota, online. E isso foi até uma questão que acabou prejudicando um pouco, né, o desenvolvimento, né, o desenrolar desta CPI. Mas eu digo que, assim, a primeira fase dela, que foi de abordagem teórica e técnica, ela foi muito rica, porque a gente conseguiu, ainda que online, reunir especialistas em direito, em tecnologia, em marketing, comunicação, e todos contribuindo muito com o seu conhecimento ali, e aquilo me chamou um pouco a atenção, especialmente quando a gente conseguiu chegar nos depoimentos das empresas de tecnologia, das grandes, né? Então, nós tivemos lá representantes do WhatsApp, do Instagram, e eles vinham com um script, na verdade, com um discurso que me incomodou um pouco, que era de que, não, né, vivemos no mundo das maravilhas, não, mas nós não somos responsáveis, nós não somos produtores de conteúdo, nós não somos formalizados, nós não somos empresas de comunicação, nós não somos imprensa, quando eles eram pressionados, né, pelos deputados que faziam parte da comissão, né, porque, olha, tem isso, aconteceu aquilo e aquilo outro. Então, assim, meio que se eximindo de uma responsabilidade. Então, aquilo me acendeu a luz. Eu falei, nossa, mas, né, como pode isso? Evidente que existe uma responsabilidade ali. Foi quando nasceu o desejo assim, eu já tinha o desejo de fazer mestrado há 20 anos, que eu guardei ele, né, eu me formei, eu já queria ter feito o mestrado, mas é o que eu digo, quando as coisas acontecem na nossa vida, quando elas têm que realmente ser, né, e foi o que eu falei, essa foi uma oportunidade que realmente me acendeu a luz naquele momento. Falei, não, é chegada a hora, agora é a hora que eu vou fazer. E eu tenho um motivo muito especial, porque eu quero me debruçar sobre esse assunto. Então, eu entrei no mestrado, né, e propus, né, meu objeto, na verdade, é esse, né, de pesquisar as legislações, né, sobre o que já existia e sobre o que estava em tramitação e o que estava sendo discutido, né, essa é a minha pergunta-problema. Então, assim, foi mais ou menos assim que as coisas foram acontecendo. Ou seja, o cavalo passou, você montou e apareceu na hora. Mas eu pergunto assim, por que a USCS? Porque se você é de Santos, você trabalhava em São Paulo, por que você veio cair na USCS? Porque eu tinha um amigo, na verdade, o Cláudio, que trabalhava comigo na AGEM, que iniciou a fazer um mestrado com vocês. Eu acho até que ele não concluiu, né? E ele me falava muito do trabalho, da faculdade, de como era legal, a universidade. E aí aquilo, né, foi me acendendo, muito antes de eu entrar na Assembleia, né? Olha só como as coisas vão se desenhando, né? E como eu já tinha esse desejo, né, antigo, eu fiquei ali com a USCS guardada de um lado, aí depois, né, que eu entrei na Assembleia, eu falei, é lá que eu vou fazer. Meu ex-marido, inclusive, fez antes de mim, porque quando eu fui conversar com ele, na USCS, eu fui conversar com ele sobre o meu desejo de fazer mestrado, ele falou, olha, nosso filho ainda era pequeno, né, demandava muito, ele falou, você não quer deixar eu fazer primeiro? Aí eu falei, claro, né, ele falou, eu sou mais velho que você ainda tem tempo, eu falei, tudo bem. Aí ele fez, aí assim que ele concluiu, ele falou, agora é chegada a sua vez, eu acho que você tem que se jogar, né, e a gente sempre apoiando muito o outro, né, e aí eu falei, eu acho que você tem razão, e agora eu tenho até uma motivação para fazer, né? Que era justamente a questão da CPI, né? Que bacana. Bom, e aí, quando você passou no processo seletivo, você acabou indo com a professora Regina, né? Que tem esse perfil também da questão da política e tal, né? Exatamente. No que ela te ajudou no recorte do tema? Porque eu sei quando a gente chega na USP, no mestrado qualquer, o teu objeto normalmente é o mundo, né? Eu quero estudar fake news no mundo, que começou lá na época lá das eleições americanas, eu quero discutir se é fake, se não é news, mas na verdade você teve que recortar, né? Por um período senão não dá tempo, né? São 2 anos. Sim, e aí eu vou te dizer mais, assim, eu acho que quando eu fiz aquela primeira apresentação do pré-projeto, né, eu acho que as pessoas queriam dar risada da minha cara, né, porque, imagina, foi o que você falou, você queria, né, fazer tudo, não sei o quê, mas olha, eu vou falar para você, até tive, sim, que fazer recortes, mas isso é uma coisa que me dá, assim, muita satisfação, assim, a grande maioria das coisas que eu pontuei ali, né, como objetivos secundários, eu consegui terminar, assim, com êxito, concluir, então eu acho que quando você tem compromisso, né, com aquilo que você quer, que foi o que você falou aqui no começo, né, professor, e você consegue, né, com um pouquinho de esforço, de determinação, com algumas horas não dormidas de sono. Principalmente para quem trabalha, né? Se você tiver o privilégio de ter uma
bolsa e só fazer isso na vida, ok, né? A cobrança vai ser maior, porque a profundidade. Mas a gente tá com um monte de pratinhos sendo equilibrados, né? Você tem a família, você tem o trabalho, você tem a vida. Demais. E é difícil, né? E uma pandemia, você estava no meio de uma pandemia também, No que era meio de algo uma assim que pandemia. abalou todo mundo, né? Ninguém saiu normal dessa, né? Totalmente. Agora, eu estava vendo que, assim, pelo desenho metodológico da tua pesquisa, né, ela se aproxima muito do que a gente chama de pesquisa-ação, porque você estava pesquisando um projeto do qual você tinha envolvimento direto, inclusive, Sim. Você estava num local privilegiado para coleta de informação, você estava vivenciando as reuniões, então, assim, eu acho que você deve ter até tido um grande cuidado para separar a pesquisadora Renata da assessora Renata. Não, aqui eu não estou pesquisando, aqui eu estou trabalhando. E o contrário, agora que eu trabalhei, eu vou pegar isso como objeto de pesquisa. Não, você tem uma linha tênue aí, né? Sim, sem dúvida, isso foi um desafio. Agora, uma coisa que me deixou assim um pouco, não digo preocupado, mas assim, surpreso, porque eu não vou dar spoiler em relação aos teus produtos, que eu acho que são top. Mas assim, eu vou aspas para a Renata agora, né? A dissertação não traz um balanço das atividades desenvolvidas pela CPI, cujo objetivo era investigar as fake news nas eleições de 2018 no Estado, em razão da ausência da materialidade apontada pelo relatório final da CPI, inviabilizando aprofundamento sobre o tema. Explica melhor. Me parece que vocês fizeram uma... Justamente isso que eu comentei, professor. Em razão da pandemia, o que acontece? A gente conseguiu, assim, com sucesso, finalizar a primeira etapa. As próximas, que eram, por exemplo, etapas de oitivas, de coleta de depoimentos, nós não conseguimos avançar muito, porque o convidado, no dia, estava com Covid. Aí, na semana seguinte, ele não ia, também não dava satisfação, entendeu? E aí, o que eu soube, até pelo jurídico do gabinete, é que quando isso acontece de forma presencial, você tem condições, até, por exemplo, de fazer uma condução coercitiva, se for o caso. Mas, assim, a pandemia, infelizmente, nos impossibilitou de qualquer coisa. Então, a CPI, ela tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Um período bem curtinho, e você pode estender ela por mais 2 meses. Nós ainda estendemos, foi o que eu falei, começou em junho, nós tivemos que entregar o último relatório no final de dezembro, né? Então, assim, realmente, em termos de materialidade, nós não conseguimos juntar materialidade para dizer se houve ou não a ocorrência de fake news nas eleições de 2018, né? Então, foi o que eu falei, por uma série de razões, a gente realmente não conseguiu entregar esse resultado. O que foi o que eu falei, não inviabilizou a importância de você se discutir numa casa legislativa, uma temática que a gente não sabe por quanto tempo ainda a gente vai ter que lidar com ela, né? E que culminou numa situação muito crítica, né? Que foi os eventos aí do dia 8 de janeiro, né? É o que eu digo, assim, esse processo desinformativo que a gente viveu durante os últimos 4 anos da gestão do ex-presidente, ele culmina no evento do dia 8. Então, assim, não foi de um dia para o outro. Foram 4 anos de um processo desinformativo, né? Agora, a gente que é de comunicação, né? Você tem formação de jornalismo também, a gente já estudava fake news sem que ela tivesse esse nome, né? A gente lembra da cascata, né? Que a gente fala aquela barrigada e tal, né? Aí um dia surge o termo fake news, e aí tem os teóricos que, não, peraí, não existe isso, porque a notícia é um fato. Se foi fato, foi verdadeiro. Logo, não existe fato negativo. Exatamente. Então, assim, e aí isso fica obrigando os teóricos. Notícia não pode ser falsa, né? E é fake, não é news. Essa é a ideia, basicamente. Mas você teve que optar por um conceito de fake news para balizar o teu trabalho. Então, assim, quando você está dizendo fake news, o que é fake news para você no teu trabalho? É uma mentira? É algo inverdadeiro? Tem 2 autores, a Claire e o Hussein, que eles desenvolveram, na verdade, um conceito, uma estrutura de desordem informacional. E eu gosto muito de levar em consideração, né, onde eu vou e quando me pedem para falar sobre o tema, é sobre essa estrutura que eles desenvolveram, né? Então, eles classificam as informações em 3 tipos. A misinformation, que é o que eles consideram de informação incorreta, que é quando a pessoa compartilha aquela informação, mas sem o objetivo de causar danos, porque, na verdade, ela não tem noção do que ela está compartilhando, ela não sabe que ela está compartilhando uma inverdade, na verdade. É um pecado por ignorância. Exatamente. Então, não tem o dano. Num segundo momento, eles falam sobre a informação falsa, que eles denominam de disinformation, é quando, de fato, tem uma conexão ali falsa, um conteúdo manipulado, né? Quando há intenção real de dano. E, por último,
eles citam a malinformation, que é a informação ruim, a má informação, que também tem o objetivo de causar dano. Não necessariamente, às vezes, ela é falsa, ela pode até ser verdadeira, mas ela vem imbuída daquele desejo do dano, que aí, nesses casos, a gente pode incluir, por exemplo, assédio, discurso de ódio, vazamento de informação, coisas assim de interesse privado que não diz respeito ao público e que são vazados, né? Então, assim, eu gosto muito de utilizar para ilustrar que, assim, na minha opinião, é a melhor forma de você descrever essa desordem que a gente vive hoje, né? Porque as fake news, na verdade, elas estão dentro do guarda-chuva da desinformação. A desinformação, tanto que no meu trabalho, o título primeiro é, né, desinformação, os impactos das fake news na democracia. Então, assim, o guarda-chuva da desinformação é muito maior, né? E é extremamente complexo, porque ele está ligado, na verdade, ao modelo de negócios da internet também, em que você também traz outros fenômenos, né? Que é o fenômeno das bolhas, da plataformização, da pós-verdade, colonialismo de dados, né? Que a Zuboff tanto fala, né, no livro dela lá do Capitalismo de Vigilância. Então, é um tema que ele se torna complexo porque não é um assunto isolado, né? Assim, não é um desafio só. São muitos desafios que as tecnologias da informação e comunicação trouxeram junto, tudo junto, misturado, e ao mesmo tempo que a gente está tentando aprender a conviver e também fazer com que isso chegue para as pessoas, porque o medo, assim, o risco é justamente esse, porque as pessoas não sabem como isso funciona. Como é que funciona a lógica do algoritmo, né? Nós que trabalhamos com comunicação sabemos, temos uma noção, né, sobre como é o funcionamento, mas, assim, óbvio que muita gente não desconhece completamente, né, a existência disso. E aí, mais para frente, a gente vai falar sobre educação midiática, que eu acho que é um pouco isso que a gente quer chegar lá na ponta, né? É legal. Eu acho que, assim, no fundo, a coisa sempre existiu, só que com um formato diferente. Eu lembro que minha mãe falava assim, lógico que é verdade, deu na televisão. Eu falei assim, sabe de nada, inocente, né? Deu na televisão, lógico, muita coisa deu na televisão e realmente não é verdade. Qual é o interesse do cara que é o dono da televisão ou que é o patrocinador, né? Enfim. Mas você colocou, agora que você me falou e me relembrou o título do seu trabalho, eu sempre me incomodei com a palavra impacto, porque impacto pode ser positivo, pode ser negativo. E medir impacto é uma coisa muito difícil. É difícil. Apesar de tudo, e apesar de você ter dito lá da questão da não materialidade, aparentemente, é uma pergunta simples. Que impacto você acha que teve na democracia? Foi um impacto positivo ou negativo? Totalmente negativo, né? Eu diria até que é um impacto devastador. E eu acho que, mais uma vez, o evento do dia 8 de janeiro demonstrou isso, né? Citando novamente essa questão do processo desinformativo que a gente viveu aí nos últimos 4 anos, né? Então, isso implica na redução da esfera pública, ausência de cidadania, estremecimento da democracia. Então, de fato, não tem como a gente negar que foi um impacto assim devastador mesmo. Eu queria saber, você citou, né, pelo menos, que faz parte da sua metodologia a inclusão de entrevistas, né? Então, você colocou que você entrevistou 3 profissionais aqui de peso, né? Que foi o Diogo Moreira, advogado e cofundador do Instituto Liberdade Digital, a Natália Leal, CEO da Lupa, e o Alexandre Levotti Sayad, que é educador, jornalista, né, do Zeitgeist, né, que é Educação, Cultura e Mídia. E em que peso essas entrevistas desses personagens tiveram no teu trabalho? Olha, peso muito grande, na verdade. Até agora você falou sobre a pergunta dos impactos, né? E eu estou até aqui com um papel que eu anotei, né? Essa foi uma das minhas perguntas para eles. Quais os impactos? Porque, afinal de contas, é a temática do meu trabalho, né? Então, a Natália Leal, né, que é CEO da Lupa, que é a agência de verificação de notícias e checagem de fatos, ela fala: distorce os fatos. O Alexandre Sayad mina o contorno da realidade. E, por fim, o Diogo Reis é uma violação da autonomia, da própria liberdade de escolha e de decisão. Então, são respostas, né, muito fortes, assim, né, que de fato comprovam, né, aquilo que eu acabei de falar. Realmente é muito comprometedor, né? Bom, a gente sabe que o teu mestrado foi um mestrado profissional, e esse mestrado profissional, a partir da sua pergunta-problema, ele sugere que você a resolva com algumas possibilidades, ou um produto, ou uma interferência, né, uma ação. E você, muito humildemente, né, me propõe logo 2 produtos, né, que não bastaram. Então, eu queria que você contasse a história. Primeiro, como é que surgiu a ideia desses produtos e quais são?
Então, na verdade, assim, vejo que o produto é sempre o calcanhar, né, ali dos alunos, né? Meu Deus, o produto, como é que nós vamos fazer, tal. E lá no começo, assim, né, eu já pensava, poxa, tô dentro da Alesp, né? Falei, caramba, tô com a faca e com o peixe na mão, né? Assim, que vou propor um projeto de lei. E assim, para algumas pessoas que eu falava isso, nossa, mas você é louca, para que isso? Não precisa, faz uma coisa mais tranquila, né? Vai esquentar tua cabeça, tal. Eu falei, não, gente, eu sempre gosto do mais difícil, então vamos tentar. E aí foi que eu falei assim, eu também devo muito, sabe, professor Arquimedes, ao parlamentar com o qual eu trabalho, assim, a gente, né, não quer ficar reforçando isso, mas ele me deu uma autonomia de trabalho muito grande, sabe? Me deu um espaço muito bacana de trazer, né, a universidade para dentro do poder público, porque de fato é isso, né, uma acadêmica ali tentando, né, fazer uma articulação, uma ponte entre universidade, academia e poder público. Então isso foi muito bacana, e a primeira ideia, na verdade, que eu tenho, até antes de falar dos produtos, né, que eu tive, assim que terminou a CPI, eu entrei no mestrado, comecei a participar das aulas, e eu falei, caramba, todo projeto de lei, normalmente, é antecedido por um debate público, certo? Né? Então, vamos fazer, então, uma audiência pública, trazer os especialistas, né? Porque eu já tinha essa ideia de trabalhar, de alguma forma, a educação nesse processo, né? Então, o nome da audiência era, né, o papel da educação midiática, né, no combate à desinformação e no fortalecimento da democracia. E ali eu consegui reunir grandes nomes, né? O Alexandre, inclusive, foi um deles, né? Que se tornou até um grande amigo hoje. Consegui trazer poder público até a Prefeitura de São Paulo por meio do Carlos, que é o fundador do Imprensa Jovem na Prefeitura de São Paulo. Trouxe a Débora, que na ocasião trabalhava no Instituto de Tecnologia do Rio de Janeiro. Trouxe a Patrícia Blanco, que é a presidente do Instituto Palavra Aberta, que faz formação de professores no Brasil inteiro em educação midiática, e eles são financiados pelo Google.org. Trouxe muita gente boa, muita gente legal, assim, espero não estar esquecendo de ninguém. E aí o que aconteceu? Todo aquele conhecimento que foi levado para essa audiência me ajudou a subsidiar o projeto de lei, né? Então, discutindo, logicamente, com todos, né, o que eu poderia propor, né? E chegou ao meu conhecimento a existência de uma semana, a Global Meal Week da Unesco, que a Unesco já realiza até muito antes da existência, né? Na verdade, do fortalecimento das fake news de modo virtual aí, né? Que eles realizam desde 2011 e que, obviamente, foi crescendo em função dos acontecimentos, né? E que ali existia uma conclamação da ONU, né, no sentido de que todos estivessem juntos em torno dessa questão do combate à desinformação. E aí eu pensei, poxa, por que não, então, a gente não promover essa semana aqui no estado de São Paulo com os alunos da rede estadual de ensino fundamental 2, né, e ensino médio. E aí resolvemos, então, propor uma lei instituindo a Semana Estadual de Educação Midiática na rede estadual, né, em ambientes formais e não formais também, em consonância com a Semana da Unesco, que acontece sempre na última semana de outubro. E assim, o que é bacana, né, que a gente não só propôs uma semana no calendário, porque só isso seria muito simples. Ali a gente elenca uma série de ações e de atividades que os professores podem trabalhar em sala de aula durante essa semana comemorativa. Então, não somente palestras, campanhas educativas, né, enfim, mas também que o aluno possa, por exemplo, participar de concursos culturais, propondo, né, mídias digitais, sempre relacionadas ao combate à desinformação, podcast, memes, né? Então, assim, a gente realmente levando as mídias digitais para dentro da escola para que eles possam, né, incorporar isso no dia a dia deles. E muitas outras atividades. Assim, o projeto é grande, né? Se fosse ficar aqui falando. Então, foi uma experiência muito gratificante, assim, apresentar a SPL. Ele já passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é a principal comissão da casa. Então, assim, o projeto, quando ele não avança, ele para na comissão, na CCJ, né? Então, graças a Deus, assim, esse primeiro passo a gente já deu, então ele já avançou, agora segue para a Comissão de Educação. E, assim, a tramitação legislativa, infelizmente, ela é um pouco demorada, né? Então, assim, não é
no nosso tempo, né? Então demora um pouco, mas assim, a gente tem aí uma perspectiva de até o começo do ano que vem a gente ter algum resultado disso, e acho muito difícil, sinceramente, um projeto como esse ser barrado, porque a gente teve uma preocupação, por exemplo, de não onerar o Estado na ocasião, porque como a gente estava saindo de uma pandemia, a gente sabia que se fizesse um projeto que, né? Tem custo. Exatamente. Então, é uma coisa muito tranquila de se fazer, basta realmente ter vontade, querer, né? Então, a gente tem essa expectativa de que ele seja aprovado, assim. E aí vai ser um ganho, uma vitória muito grande, né? Acho que não só para mim, mas para a USCS, que está envolvida, né, nessa questão, né, a Regina, que minha orientadora, que sempre me deu muita força, enquanto todo mundo me chamava de louca, para que você vai fazer um projeto de lei? Ela falava, não, vamos, é isso mesmo, vai, né? Então, vamos medicar, mas tem um questionamento, né? Alguém tem que acreditar em você no meio dessa loucura toda, né? E ela foi a minha maior incentivadora, assim, devo muito a ela, aprendi demais, assim, muito parceira, muito amiga. Em breve pode ser que tenhamos um projeto ali aprovado, né? E talvez para o ano que vem, em outubro, a gente está iniciando, se Deus quiser, literalmente o impacto da tua dissertação na sociedade, né, paulista. E foi, você vê, um projeto que acabou indo para parar, né, na mídia local, né, no estado de São Paulo também, mais local, porque nós somos daqui, né, reforçando mais uma vez. Então, a gente acaba sempre tendo mais proximidade aqui com os veículos da região. Mas, por exemplo, chegou para o professor Ismar Soares, da USP, que é o precursor da comunicação, e assim, né, foi um projeto super, né, elogiado, né, ele mesmo fez contato com o deputado, dizendo da importância daquela ação, né, então foi o que eu falei, foi um processo para mim, assim, muito prazeroso, muito gratificante, né, de mostrar que, olha, seu esforço está valendo a pena, vamos lá agora colher os frutos, né. Você vê agora, desculpa que eu estou velho, o professor Ismar foi meu professor em 1984, você vê, é o precursor da comunicação no Brasil, né? É um cara, né? Literalmente. Contemporâneo de Paulo Freire, né? Sim. Agora, diga uma coisa, isso foi o produto, um dos, aquele que foi para a banca, mas você não ficou só nessa, né? Para variar, né? Você falou que você é louca de pedra. Mas é isso que eu falei para você, assim, acabei fazendo uma amizade muito grande com o Alexandre Sayad, que é o co-presidente da Aliança Internacional de Educação Midiática da Unesco, né, que fica em Paris, que é a sede de mídia da Unesco, que fica em Paris, né, e conversando muito com ele, né, sobre a minha cidade, assim, a gente tem um carinho muito grande, né, Santos cresceu demais nos últimos anos, né, uma cidade visionária mesmo, em muitos aspectos, e eu falei, olha, Santos já é cidade criativa em cinema desde 2015, né? Já tem o selo. Inclusive, o ano passado, né, sediou um evento internacional, ganhou de muitos países no mundo todo. E assim, né, eles têm projetos, sabe, já, Alexandre, de cultura oceânica, de educomunicação, tenho memórias em rede, enfim. Você não acha que valia a pena a gente estreitar este laço com a Unesco, né, para mostrar os projetos que a cidade já tem e tal? Ele falou, lógico, Renata, né? Inclusive, foi aí que ele entrou com o conceito das Mil Cities, que é um conceito novo da Unesco, né? Que eles estão trabalhando fortemente no desenvolvimento, um conceito em evolução das cidades inteligentes, sustentáveis, criativas, que eles partem do seguinte princípio, né? O que adianta eu ter uma cidade inteligente, altamente tecnológica, uma cidade criativa altamente inovadora, se eu não tenho cidadãos inteligentes que conseguem entender aquilo que está acontecendo dentro da cidade, visualizar, né, dimensionar. Então, eles trabalham então agora nesse conceito, né, de uma cidade mais humanizada, mais sensível, empoderada, né, no sentido da informação e do conhecimento. Ele falou, olha, Renata, a gente tem tudo, assim, ainda não é um selo, ele até me explicou, né, não é um selo propriamente dito, mas eu acho que tem tudo para Santos integrar esta rede, essa aliança internacional, porque ela já desenvolve. Eu falei, bom, então o que nós precisamos fazer para fazer isso acontecer, né? E aí ele já fez contato, porque também é uma pessoa assim muito proativa, né? Óbvio, me ajudou muito nesse sentido. E aí agendamos uma reunião online com a vice-prefeita, a secretária de Educação do município, o Parque Tecnológico, né? Que Santos tem um parque tecnológico também, que estava envolvido no assunto, com a área de mídia
mídia da Unesco de Paris, junto com outros países, né, em que ficou ali já selado um compromisso de que Santos faz parte dessa aliança. E dali em diante, eles passariam a se reunir com frequência para definir outras ações, né? Mas assim, foi o que eu falei, lembrando que ainda é algo em construção na Unesco, né, que eles ainda estão tentando desenhar, né, este conceito, né, de que forma que isso vai de fato acontecer na prática. Então, assim, foi o que eu falei, é muito satisfatório para mim, assim, ter conseguido projetar, né, o que eu queria, a audiência, o PL, e aí, por consequência, ainda um outro segundo produto que foi o que eu falei, veio ali de presente mesmo, por conta, né, assim, de uma visualização minha de que algo poderia acontecer, e é uma cidade também que ajuda, porque foi o que eu falei, a cidade, o mérito é deles, né, assim, já tem os projetos, então foi só mesmo, assim, aquele empurrãozinho, sabe? A sorte de ter uma moradora que fazia parte do Exatamente. network, que casou com o estudo dela, que fez a coisa rolar, Foi né? um empurrãozinho, assim. Eu não acredito muito em coincidências, né, eu acredito muito Deusidências. de que tudo na vida tem um propósito, né, e tinha que ser, né. Você jogou para o universo, ele respondeu. É isso aí. Agora, ô, Renata, tem alguma pergunta que eu não fiz para você, que é sobre o teu trabalho, que você acha interessante eu perguntar e você responder? Não, eu acho que a gente conseguiu passar por um pouquinho de tudo aí. Eu acho que essa questão só que a gente poderia comentar, né? Muitos autores falam que a gente não deve responsabilizar totalmente as tecnologias digitais, as redes, né, por essa comunicação disruptiva, por essa desordem, né, que isso também, de certa forma, seria um sintoma, que a culpa real, né, assim, se você for estudar a história da democracia, né, moderna, né, isso vem de muito tempo, né, da formação, né, e aqui no Brasil em especial também, né, eu acredito que a grande pergunta que fica é como é que nós chegamos aqui, né, nessa situação que a gente viveu, né, muito triste de ter, né, os três poderes invadidos, devastados, né, eu acho que a gente tem que refletir, evidentemente que tem uma participação, né, das tecnologias, das novas. A gente não estava preparado para isso e acabamos exercendo um protagonismo mediante uma coisa que a gente não estava preparado para receber. Dessa insatisfação também que eu acho que a gente tem que colocar aqui, né, do cidadão, né, com a política. Eu acho que as pessoas estavam também muito insatisfeitas e talvez ainda estejam, né? E é lógico que a gente, assim, eu sou otimista por natureza, entusiasta, eu quero sempre acreditar que as coisas podem melhorar, vão melhorar, independente de quem esteja no governo, né? Independente de ideologias partidárias. Então, eu acho que de alguma forma essa também foi uma resposta ruim, né? Mas foi uma resposta das pessoas, uma forma delas se manifestarem, falaram, do jeito que tá, não tá bom, vamos tentar, não deu certo, então estamos tentando de novo, de outro jeito, né? Com outra pessoa no poder, mas eu acho que é isso, assim, é uma mistura, né? Não é só, vamos fazer aqui uma meia-culpa também, não são só as redes, né? As mídias que né? Enfim, nós não chegamos a essa situação só em razão disso, né? O elemento humano contribuiu muito, né? O mau uso delas. Agora, para encerrar, eu queria saber assim, se os seus amigos que indicaram o USC estavam corretos, né? Assim, como é que foi a Renata quando entrou no mestrado? Ela entrou com uma expectativa, porque às vezes eu sinto que tem aluno que sai, parece que carregou um piano, né? Assim, ai, meu Deus, graças a Deus eu terminei esse negócio. Como que foi? E o teu sorriso me diz o contrário. Eu só queria saber, você curtiu? Foi muito legal? Foi legal? Não, eu amei, não curtiu, assim, foi uma experiência incrível. Eu não sei se porque era um desejo acalentado muitos anos, né? Porque eu falei, né? Quase 2 décadas. No meio desse caminho, obviamente, eu fiz uma pós-graduação, né? Mas a minha pós já era de 2004 que eu tinha concluído. Então, veja bem, eu já estava sem estudar há um tempo, então eu tinha acho que essa ânsia, né, do conhecimento, de voltar a estudar, de voltar, né, ainda que não fosse presencialmente, nós fizemos tudo online, mas assim, acho que não muda muita coisa, né, principalmente quando você é comprometido com aquilo. Foi uma experiência incrível, tanto que eu não fiquei traumatizada, a Assembleia está abrindo agora uma possibilidade de um curso de pós-graduação em legislativo, técnica legislativa e tal. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu me jogo nisso? Porque eu acabei de terminar o mestrado, eu acho que eu não estou preparada.
Mas aí o pessoal, né? Mas Renata, é gratuito, né, para os funcionários, tal. Eu falei, vocês têm razão, né? Uma oportunidade dessa, não vou perder, vou me inscrever. Então, já estou inscrita numa nova pós. Então, assim, para você ver que não tem, como é que se fala? Não fiquei traumatizada, né? Não tem trauma, né? Eu acho que foi o que eu falei. Eu acho que o que tem, o que rege a gente sempre tem que ser a sede, né, de conhecimento, né? E no teu caso vai ser igual andar de bicicleta na subida. Se você parar, fica mais difícil. Vou dar um tempo de 1 ano e voltar. Não, você já está com tudo na mão, você já está pensando academicamente, então está tudo fácil. Exatamente, eu pensei isso, porque se você estaciona aí para você voltar novamente... É complicado. Mas enfim, então parabéns aí pelo teu trabalho, principalmente pelos seus produtos, e a gente espera festejar logo isso em forma de lei, né, de eventos, né, e mostrar que o impacto foi bastante, pode ter sido negativo das fake news, mas o impacto do teu trabalho vai ser bastante positivo para a sociedade. Se Deus quiser, vamos comemorar isso juntos aí. Estou na Que torcida. Ótimo. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.